Olá, meu nome é Bruna, sou professora de Física e atualmente também estou fazendo a complementação pedagógica de Física pelo IFES, a fim de me capacitar mais e mais. Venho aqui trazer uma aula para vocês sobre um conceito muito importante dentro da eletrostática, que é a lei de Coulomb. Dentro da lei de Coulomb, aqui eu escolhi falar sobre a força elétrica. Quando a gente fala em lei de Coulomb, a gente deve lembrar, primeiramente, do criador dessa lei, Charles Augustin de Coulomb. Ele idealizou este conceito através do modelo newtoniano, que estabelece que a interação eletrostática entre essas partículas manifestava-se por meio de uma força de atração e repulsão. Da mesma forma que ocorre entre os corpos celestes, nós temos a força gravitacional que age sobre esses corpos. Sobre as cargas elétricas também há uma interação, no caso, uma força eletrostática presente entre elas. Antes de falar sobre força elétrica, devemos também falar sobre interação eletrostática. Dentro do conceito de cargas elétricas, nós sabemos que existem cargas elétricas eletrizadas positivamente e eletrizadas negativamente. Cargas elétricas eletrizadas positivamente, elas interagem com cargas elétricas eletrizadas negativamente, através de uma atração. Haverá uma força de atração entre elas. Porém, cargas elétricas com sinais iguais, ou seja, positivo ou negativo, haverá uma repulsão. Essas cargas não irão querer ficar próximas uma da outra, e haverá uma força elétrica de repulsão entre elas. Assim sendo, nós podemos dizer que quando duas cargas elétricas colocadas a uma distância d, haverá uma interação entre elas. Essa interação poderá ser de atração ou de repulsão. Quando duas cargas são colocadas a uma certa distância, esses corpos, que possuem dimensões muito pequenas e massas desprezíveis, são chamados de cargas elétricas puntiformes. E quando essas cargas estão eletrizadas, sobre ela age uma força elétrica. Essa força elétrica ela tende a diminuir quando se aumenta essa distância d entre elas. Quanto maior a distância, menor será a sua força elétrica, essa força de interação, tanto de repulsão quanto de atração. O sentido da força elétrica será determinado da seguinte maneira, no mesmo sentido do princípio da eletrostática, em que tínhamos cargas de sinais iguais, cargas de sinais diferentes. Nas cargas de sinais iguais, haverá uma força elétrica de repulsão, e nas cargas de sinais contrários, haverá uma força elétrica de atração. Então, Coulomb ele destacou que a força de interação que age sobre essas duas cargas será igual ao produto dessas cargas dividido pelo quadrado da distância. Então, a força elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Sendo assim, a força eletrostática fica definida da seguinte maneira. A força eletrostática será igual à constante eletrostática vezes o produto das duas cargas dividido pelo quadrado da distância. Essa constante eletrostática, que é definida pelo K, ela no vácuo ela é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Porém, se eu mudar o meio, terei uma outra constante. No caso, como a gente entende como constante, é algo que não vai modificar. Neste caso, apenas para o meio vácuo será 9 vezes 10 elevado a 9. O gráfico da força elétrica ele é muito importante e ele deve ser entendido da maneira correta. Conforme eu disse anteriormente, a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer que quando a gente aumenta em 1 o valor da distância, a gente reduz a quarta o valor da força elétrica. Conforme no gráfico vocês podem observar. Temos uma distância d e temos também uma força F. Quando a gente aumenta essa distância d para 2d, nós teremos a distância reduzida à quarta força. Então, teremos uma força dividida a 1/4. E a partir do momento que a gente aumenta mais essa distância, a gente reduzirá mais a força elétrica. Por quê? Porque essa distância está elevada ao quadrado. Por ela estar elevada ao quadrado, a gente entende que se eu aumento um valor, eu estarei diminuindo muito mais essa força. Então, teoricamente, a gente deduz isso
porque se há uma interação entre duas cargas e a gente aumenta essa distância, a gente terá sim realmente uma diminuição da força elétrica presente entre essas duas cargas. Então agora vamos para o momento prático, né? O momento em que a gente exercita a construção de resolução de problemas. Neste caso, nós temos um simples problema em que envolve duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa, em que entre elas haverá uma interação de uma força de atração. Primeiramente, o que se pede é que determine a interação da força que existe entre essas duas cargas, sabendo que a carga A, à esquerda, corresponde a 3 microcoulombs. O que é micro? Micro, a gente entende que é 10 elevado a menos 6. Então, no lugar do micro, a gente substitui a 10 elevado a menos 6. E a carga B igual a menos 4 milicoulombs. Mili, a gente sabe que é 10 elevado a menos 3. Então, haverá uma substituição de uma potência de base 10 a 10 a menos 3. É importante que aqui vocês saibam já executar problemas relacionados com operações de base 10. Quem não souber aí, dá uma recapitulada em matemática, aqueles conceitos iniciais de física do primeiro ano. Então, vamos utilizar a nossa formulazinha. Força elétrica igual a constante eletrostática vezes o produto das duas cargas dividido pela distância ao quadrado. É importante ressaltar aqui que as cargas devem estar em módulo. Então, mesmo se a carga se for uma carga negativa, no problema ela deve estar positiva. Atenção para isso daí. A carga sempre deve estar no valor positivo. Então, a gente faz a construção, né, substituindo os valores aqui dentro da fórmula. A constante eletrostática nós temos que é 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicando pelo produto dessas cargas. 3 vezes 10 a menos 6, vezes 4 vezes 10 a menos 3. Dividido por quem? Dividido pela distância que separa essas cargas. Aqui nos foi colocado que a distância é 3 metros, então a gente põe 3 ao quadrado. Ao resolver as operações matemáticas e eliminar as unidades de medida que podem ser eliminadas, nós encontramos que a força eletrostática presente entre essas duas cargas é uma força de atração que corresponde a 12 newtons. Então, entre essas duas cargas, uma de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs e uma outra negativa, 4 vezes 10 a menos 3 coulombs, haverá uma força de atração correspondente a 12 newtons. E aí, como diz o conceito de Newton, as forças que agem entre os dois corpos serão iguais, porém de sinais contrários quando essa for para atração. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais de força elétrica. Até a próxima.